O que fazer quando a Selic muda? E por que a maioria dos investidores reage errado nas primeiras 48 horas? A Selic mudou. E agora? Existe uma data no calendário que todo investidor conhece, mas poucos sabem o que fazer quando ela chega. A reunião do Copom termina. A Selic sobe ou cai. E nos próximos 2 dias, o mercado inteiro parece entrar em colapso ou euforia, dependendo do humor da manchete. O problema não é a Selic, é a reação. Se você já sentiu aquela urgência de fazer alguma coisa logo que a taxa muda, vender, comprar, realocar tudo, esse tópico vai te poupar de erros que custam caro e levam tempo para corrigir. Aqui, você vai entender o que a mudança da Selic realmente significa para cada parte da sua carteira e por que as primeiras 48 horas são exatamente o pior momento para tomar qualquer decisão. Marcos tinha 46 anos, uma carteira conservadora e um hábito perigoso. Toda vez que o Copom anunciava uma decisão sobre os juros, ele abria o aplicativo da corretora e começava a mexer. Não porque tinha um plano, porque sentia que precisava fazer alguma coisa. Quando a Selic subia, ele corria para a renda fixa. Quando caía, tentava migrar para FIIs e ações antes que todo mundo fizesse o mesmo. Parecia lógico. Na prática, ele estava sempre chegando tarde, comprando o que já tinha subido e vendendo o que estava prestes a se recuperar. Esse padrão tem um nome entre investidores experientes: reação de manada com atraso. Você não está antecipando o mercado, você está seguindo o barulho que o mercado já fez. A Selic não é uma surpresa. As reuniões do Copom são agendadas com meses de antecedência. Os economistas e gestores de grandes fundos já precificaram a decisão antes de ela acontecer. Quando o anúncio sai, o mercado já se moveu. E o investidor de varejo que reage naquele momento está operando com informação velha. Marcos demorou 2 anos para entender isso. O gatilho foi uma conversa com um colega mais experiente que fez uma pergunta simples. Você sabe o que a Selic afeta diretamente na sua carteira e o que ela não afeta? Ele ficou em silêncio. Não sabia. E aí estava o problema real. Ele reagia à Selic sem entender o mecanismo. Sabia que era importante. Não sabia exatamente por quê, nem para quais ativos a mudança era relevante, e em qual prazo. A primeira coisa que Marcos aprendeu foi separar os efeitos imediatos dos efeitos de longo prazo. Renda fixa pós-fixada, como o Tesouro Selic e CDBs atrelados ao CDI, responde de forma automática e imediata. Quando a Selic sobe, o rendimento sobe junto. Quando cai, cai junto. Não há decisão a tomar. O ativo já está estruturado para isso. Renda fixa pré-fixada e atrelada à inflação é diferente. O preço desses títulos no mercado secundário se move de forma inversa à taxa de juros. Quando a Selic sobe, o preço cai. Quando cai, o preço sobe. Mas isso só importa se você vender antes do vencimento. Quem carrega até o fim recebe exatamente o que contratou. FIIs são mais sensíveis. Como pagam dividendos periódicos e têm precificação diária, eles competem diretamente com a renda fixa. Quando a Selic sobe, o rendimento da renda fixa fica mais atraente, e os FIIs precisam oferecer yields maiores para competir, o que geralmente significa queda de preço. Mas os dividendos continuam sendo pagos. O ativo não deixou de funcionar. Ações de empresas pagadoras de dividendos sofrem mecanismo parecido. Além disso, juros altos encarecem o crédito, comprimem margens e reduzem crescimento. O impacto é real, mas gradual, não imediato. Quando Marcos entendeu essa estrutura, algo mudou na forma como ele via os anúncios do Copom. O barulho continuava, as manchetes continuavam, mas ele parou de reagir, porque passou a entender o que estava acontecendo. E percebeu que, na maioria dos casos, a resposta correta nas primeiras 48 horas era não fazer nada. Não por passividade, por clareza. Quem age com clareza não precisa de velocidade. Quem age por impulso nunca tem tempo suficiente. O que a maioria não aprende. Existe uma distinção que investidores experientes fazem e que raramente aparece nas análises rápidas de mercado. A diferença entre precificação e impacto real. Precificação é o que o mercado já embutiu nos preços antes do anúncio. Quando o Copom se reúne, analistas, gestores e algoritmos já negociaram com base nas expectativas. O preço dos ativos já reflete, em grande parte, o que se esperava da decisão.
Impacto real é o efeito concreto sobre os fundamentos dos negócios, receita, margem, capacidade de pagamento de dividendos. Esse efeito demora trimestres para aparecer nos balanços. O investidor que confunde os dois toma decisões no momento errado. Vende quando o preço caiu por precificação, mas o dividendo ainda vai continuar chegando. Ou compra quando o preço subiu por euforia, antes que o impacto real dos juros mais baixos apareçam nos resultados. A decisão certa raramente é a decisão urgente. Momentos de clareza. Leitura estratégica. Entender qual mecanismo a Selic ativa em cada tipo de ativo e em qual prazo. Sinais antecipados. Observar o que o mercado já precificou antes do anúncio para não reagir à informação velha. Decisões graduais. Qualquer ajuste de carteira por mudança de Selic deve ser feito em semanas, não em horas. Pensamento de longo prazo. Selic é um ciclo. Sobe e cai. Carteira bem montada atravessa os dois lados. Evitar decisões emocionais. Urgência depois do Copom é sinal de que falta processo, não de que é hora de agir. Marcos não parou de acompanhar as reuniões do Copom. Ele parou de deixar que elas controlassem suas decisões. E essa diferença no longo prazo vale mais do que qualquer ajuste tático que ele teria feito correndo nas primeiras 48 horas. Só que entender o mecanismo é o primeiro passo. O segundo, saber o que de fato ajustar e quando, é o que a maioria ainda erra mesmo depois de parar de reagir por impulso. É exatamente isso que a gente resolve no próximo tópico. Prompt principal, tópico 1. Análise de impacto da Selic por tipo de ativo. Atue como analista de renda variável e fixa com foco em carteiras conservadoras. A Selic acaba de subir/cair para X%. Analise o impacto dessa mudança em cada classe de ativo da minha carteira. Listar ativos e percentuais. Para cada ativo, explique: 1. Qual o efeito imediato no preço ou rendimento? 2. Qual o efeito de médio prazo nos fundamentos? E 3. Se há alguma ação necessária agora, ou se o correto é manter. Considere perfil conservador com foco em renda passiva. Prompt extra, tópico 1. Separando precificação de impacto real. Com base na decisão do Copom de subir/manter/reduzir a Selic para X%. Quero entender o que o mercado já havia precificado antes do anúncio e o que foi surpresa. Para os ativos, listar. Identifique se a reação de preço nas últimas 48 horas reflete ajuste de expectativa ou mudança real de fundamento. Com base nisso, indique se há oportunidade de entrada, momento de aguardar ou necessidade de reduzir posição, justificando com base em dados, não em manchete. O que ajustar, o que manter e o que nunca tocar. Se você quer que esse conteúdo continue chegando toda semana, faz isso agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e comenta o que você faz quando a Selic muda. Essa pergunta vira conteúdo real aqui. Agora vem o ponto que trava a maioria, porque entender o mecanismo da Selic é uma coisa, saber o que fazer com a carteira depois é outra completamente diferente. Muita gente para no meio, entende que não deve reagir nas primeiras 48 horas, mas também não sabe quando agir, e aí fica parado, não por estratégia, mas por dúvida. Marcos tinha parado de reagir por impulso. Isso já era um avanço enorme. Mas algumas semanas depois da última reunião do Copom, ele se viu numa situação diferente. A Selic tinha subido 2 pontos percentuais nos últimos 6 meses. O ciclo de alta estava claro. E ele olhava para a carteira sem saber se precisava fazer alguma coisa ou se o correto era não mexer em nada. A dúvida em si já era progresso. Antes ele agia sem pensar, agora pensava sem agir. Só que dúvida sem critério também paralisa. Ele decidiu mapear a carteira em 3 grupos e esse exercício mudou completamente a forma como ele tomava decisões em ciclos de juros. O primeiro grupo era o que ele chamou de estrutural, ativos que existiam na carteira independentemente do nível da Selic. Empresas com geração de caixa previsível, baixo endividamento e histórico de dividendos consistentes mesmo em períodos de juro alto. FIIs com contratos longos, vacância baixa e gestão comprovada. Renda fixa pós-fixada que já se beneficiava automaticamente da alta. Esse grupo não precisava de decisão, precisava de monitoramento. O segundo grupo era o que ele chamou de sensível, ativos cujo desempenho tinha correlação direta com o nível de juros, para o bem ou para o mal. FIIs de papel com carteiras atreladas a índices que subiam com a Selic. Títulos pré-fixados que tinham caído de preço, mas carregavam uma taxa contratada atraente até o vencimento.
Ações de setores intensivos em crédito, como varejo e construção civil, que sofriam mais quando os juros subiam. Esse grupo precisava de atenção, não necessariamente de ação imediata, mas de acompanhamento mais próximo. O terceiro grupo era o que ele chamou de oportunidade, ativos que ficavam descontados em ciclos de alta de juros e que poderiam ser aumentados gradualmente, desde que os fundamentos continuassem sólidos. FIIs de tijolo de qualidade com yields que tinham subido por queda de preço, não por deterioração do ativo. Ações de empresas que dependiam menos de crédito e que sofriam por contágio de mercado, não por problema real no negócio. Esse mapa de 3 grupos transformou a forma como Marcos enxergava cada reunião do Copom. Quando a Selic subia, ele não precisava mais perguntar o que faço agora. Ele sabia que o grupo estrutural continuava intocado, que o grupo sensível merecia revisão nas próximas semanas, com calma, e que o grupo oportunidade poderia receber aportes graduais se os preços chegassem a níveis interessantes com fundamentos preservados. Quando a Selic caía, o raciocínio se invertia. O grupo estrutural continuava intocado. O grupo sensível, especialmente os pré-fixados e os FIIs de tijolo, tendia a se valorizar, e ele precisava decidir se realizava parte do ganho ou carregava. O grupo oportunidade perdia parte do desconto, o que significava menos espaço para novos aportes nesses ativos. Em nenhum dos cenários a decisão precisava ser tomada em horas, sempre em semanas. Havia um ponto adicional que Marcos levou um tempo para internalizar e que faz diferença real na prática. Selic é um ciclo, não é uma linha reta. O investidor que monta a carteira pensando em ciclos e não em momentos isolados tem uma vantagem estrutural enorme. Ele não precisa acertar o pico nem o vale. Ele só precisa ter ativos que funcionam em diferentes fases e um processo claro para ajustar os pesos de forma gradual conforme o ciclo evolui. Marcos parou de tentar adivinhar para onde os juros iam. Começou a perguntar: a minha carteira está preparada para os 2 cenários? Se a Selic continuar subindo por mais 2 trimestres, o que acontece com cada ativo? Se começar a cair antes do esperado, o que muda? Essas perguntas feitas à IA toda vez que o Copom se reunia passaram a substituir a ansiedade por processo. E processo, no mercado financeiro, é o que separa o investidor que cresce do investidor que oscila junto com o índice. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!